Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. E nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo aqui da Jovem Pan Esportes, dando sequência nessas papos tudo aí que estão dando do Pedro. Hoje ele apareceu, hein? Hoje ele apareceu no treino, então o título desse vídeo é o seguinte, Bastidores. O que se fala internamente é que o Pedro, reticência. Mauro César fala tudo sobre o Flamengo. Então, vamos ver que tudo é esse, trocando de janela e vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. Agora, Mauro César Pereira. Pedro voltou a treinar pelo Flamengo. Ontem o Pedro não foi ao treino. Aí vale a pena a gente deixar claro. Ele não foi, não avisou que não iria. E aí, claro... Ele não avisou antes, né? Que seria o certo. Ele já ter avisado cedo. Ó, gente, eu não tô com a cara... Minha cara tá doendo, não tô com vontade de ir, não vou. Pô, me libera aí e tal. Ele podia ter feito isso, né? Pô, psicologicamente eu não tô legal. Pô, o cara me agrediu e, pô, esse bagulho não pegou bem. Realmente, tá difícil de verdade. Vocês me liberam desse treino de hoje. Amanhã eu volto com força, com sangue nos olhos pra treinar. Provavelmente aconteceria, eles liberariam, né? Ou, se ele já tivesse combinado com o dentista, ele no domingo mesmo, ou na segunda-feira acabou de acordar e falou, gente, acordei com dor no dente, dor na boca, eu vou ao dentista pra conferir essa situação. Sendo que, eu já disse isso num outro vídeo, eu acredito que dentro da comissão médica do Flamengo, lá do Dr. Tanuri, deve ter um dentista. Se não tem, fica a minha sugestão aqui. Coloquem um dentista na comissão médica do Flamengo lá, junto com a comissão dos médicos. Então, o médico, o fisioterapeuta, o ortopedista, não sei o quê, e um dentista. Eu acho que tem dentista no Ninho do Urubu, mas eu não posso afirmar com certeza se isso é verdade. Mas eu acho que tem, até porque tem os garotos da base lá e etc. E eles precisam ter todo um acompanhamento total, multidisciplinar. Então, acredito que tem dentista no Ninho, mas se não tiver, tem que o Marcos Braz providenciar, o Landim botar um dentista lá. O Spindle, a rapaziada lá. Bom, vamos seguir. Gerou uma polêmica, porque quando o jogador não vai ao treino, a assessoria de imprensa avisa, né? A assessoria de imprensa manda, ó, Pedro não foi ao treino porque estava no dentista. Então, claro, o Pedro quis deixar clara uma insatisfação. Isso é o que parece bem claro para todo mundo, que ele não está satisfeito com a permanência do Sampaoli. Eu já andei falando com bastante gente lá do Flamengo e parece sim que realmente a relação não é das melhores. Não só do Pedro, de alguns jogadores com o técnico Sampaoli, com o staff do Sampaoli. Parece que esse preparador físico dava muitas indiretinhas para o Pedro, inclusive no dia onde houve a confusão, muita gente fez questão de deixar claro, Thiago, a confusão não foi no corredor ali saindo do campo. O preparador chegou a falar com o Sampaoli, depois ele foi até o Pedro e teve a briga. Não foi aquele negócio espontâneo, saiu, tá todo mundo brabo no corredor, o pau comeu. Não, isso também teria incomodado um pouco, porque não foi com a cabeça tão quente do que teria acontecido dentro de campo. Agora, o Pedro foi para o treino hoje, teve uma reunião, né, Mauro, dos empresários do Pedro com a diretoria e parece que apararam as arestas. A pergunta é, Mauro, será que apararam mesmo ou é uma versão para o torcedor, para suavizar o clima numa semana de Libertadores? Ou vai haver agora um movimento para que o Pedro seja negociado? Porque o negócio o Pedro não está satisfeito. Por tudo que a gente falou ontem, eu tive até a informação aqui de uma fonte bem segura de que o Pedro estava bem revoltado, de que o Pedro não estava satisfeito com a situação de permanecer o filho do preparador e até mesmo o Sampaoli, que ele não está feliz e que ele estava indignado com a situação. É difícil a gente dizer que as coisas se resolveram tão rapidamente numa reunião. Você acha que isso facilita uma negociação do Pedro por valores altos? Claro, porque o Flamengo não negocia por qualquer valor. Ou não? Ou é normal, é do jogo e o Pedro vai continuar e aos poucos o clima vai melhorar? Não tem proposta. Vai jogar onde? Quem vai pagar o que ele vale? A multa dele é de 300 e tantos milhões de reais. Quem vai pagar isso? Alguém vai pagar? Então vai ficar lá. 60 milhões de euros, gente. Não vai pagar, não. Ficar lá, vai jogar, tentar seguir o que o técnico pede, que há muitos relatos de que internamente até alguns jogadores ficam meio incomodados porque ele não estaria muitas vezes disposto a
a executar tudo aquilo que é pedido. Existe uma situação muito clara, o Bruno falou da maneira como joga o São Paulo. O São Paulo, ele também gosta que os times dele trabalhem muito sem a bola, pressionando a saída do adversário. O Pedro, inclusive, até ele se esforçou em alguns jogos recentes a fazer esse papel, até melhorou, chegou a roubar a bola, que gerou jogada de gol. E o que se fala também nos bastidores é que nem sempre o Pedro demonstra todo esse afinco, não está muito satisfeito. E alguns colegas também não gostam disso. O Vamp falou muito bem que o fim de semana é uma lenda essa história. Os jogadores ficam todos... Não é bem assim. O jogador tem disputa de posição. Tem jogador que gosta do jogador, tem jogador que não gosta do jogador. Não é assim que funciona. Todos fecharam com ele na agressão, óbvio. Claro. Todo mundo não poderia ser diferente. O cara tomou um soco na cara. Agora, com relação a comportamento, conduta, alguém acha mesmo que os outros jogadores acham o máximo o jogador que fica na reserva e reclama. Vamos lá, vamos pensar o seguinte aqui, gente. O Flamengo ontem vendeu o Matheus França. O Flamengo apresentou lá seu relatório do faturamento nessa primeira metade do ano, mais de R$500 bilhão. Então, fatalmente, vai bater R$1 bilhão de novo. Pode ser que chegue em 300. Se for campeão e vendeu bem o jogador, se for campeão de mais títulos importantes, o Flamengo vai faturar o quê? R$1 bilhão 300, R$1 bilhão 400? Isso significa o quê? O Flamengo vai continuar fazendo contratações caras. Isso não vai mudar. O Flamengo vai continuar fazendo contratações caras. A disputa por posição ela vai continuar existindo. Pouca gente vai ser titular absoluto do Flamengo. Então, quem for jogar tem que ter noção disso. Ele deveria ter essa noção quando ele veio para o Brasil, voltou para o Brasil. Ele fez 4 jogos na Fiorentina, foi reserva, jogou 59 minutos, foi meio que resgatado pelo Flamengo quando ele veio emprestado para o Brasil em 2020, começo do ano. Jorge Jesus era o técnico. Antes, o Flamengo tentou o Balotelli, que não foi contratado, não houve acordo. E era o que? O português queria um homem de área, um cara de referência para ter uma diversidade de jogo. Porque ele não tinha esse cara. Não necessariamente precisava ser o Lincoln, o centroavante, que era um garoto da base, que não tinha tecnicamente esse nível e foi até para o Japão. Então, foram buscar o Pedro, para quê? Não é para barrar o Gabigol, barrar o Pedro, para ter opção. O Bruno Henrique. É para compor, para ter uma opção. Ele chegou com esse papel, ele sabia disso. O Mauro falou aqui que ele sabia disso. Vamos dar uma olhada aqui. Pelo que eu sei, pelo menos o Flamengo ainda não acertou com o Gabigol, né? Por isso você larga na frente, pela preferência do Jesus, por gostar de um avançado. Como é que você se sente hoje no Flamengo? Veio da Fiorentina para ser titular. Veio da Fiorentina para ser titular? Perguntaram isso para ele na apresentação dele no Flamengo. Vamos ver o que ele vai falar. Esse é o teu foco, teu objetivo? Essa decisão que a gente escolhe é a comissão técnica, né? O Mister. E isso ele mostrou que sabe muito bem fazer isso ano passado. E eu venho para somar, venho para fazer muitos gols. Como eu falei, quanto mais jogador tiver no elenco, tiver jogadores bons, né? É melhor para o Flamengo que ganha com isso. Bom, voltando aqui agora para o Mauro, vamos dar sequência no que estava acontecendo aqui na Jovem Pan Esportes no Bate Pronto. A gente viu aí o Pedro rapidamente, aí um pequeno trecho da coletiva de apresentação dele quando ele chegou no Flamengo, falando sobre essa questão aí de ficar à disposição da comissão técnica, essa coisa toda, ser titular, depende da comissão, etc. Então eu queria entender o que mudou na cabeça desse garoto desde esse dia até agora, que, né? E realmente não é o troço que eu acho que seja bem visto. Eu não iria ver legal. Vamos botar aqui, eu sou um jogador do Flamengo e eu tô na reserva também, por opção do treinador. Tô ali treinando, tô dando meu melhor, mas o treinador prefere que eu seja a opção. Em um outro jogo eu até entro, mas normalmente como opção, eventualmente como titular. Aí vem um outro companheiro meu, até de outra posição talvez, ou da mesma que seja, dando piti porque não é titular. Porra, eu não veria legal. Eu não ia, que pra mim ia parecer que o cara tá querendo dar carteirada, que ele tá querendo ganhar no grito, a disputa que a gente tem saudável por posição ali, cada um dando o seu melhor pra tentar conquistar. Isso não é o tipo da coisa que eu veria com bons olhos, não. Pô, pra ter uma opção. Ele chegou com esse papel, ele sabia disso. Ele sabia disso, a gente viu. E o Bruno Henrique e o Gabigol já eram os caras do título da Libertadores do Brasileiro, já era a dupla consagrada, quando ele desembarcou no Rio de Janeiro. Então, ele primeiro voltou nessa condição. Se ele queria jogar num time onde ele seja intocável, não era o Flamengo que ele tinha que ir. Tinha que ir da Fiorentina para outro lugar qualquer. Ele ficou um ano emprestado, aí ele foi, enfim, contratado em definitivo. Então, teve um ano para ele ficar na reserva e falar, olha, eu não quero ficar no Flamengo, quero voltar para a Fiorentina e ser negociado com outro clube. À época, inclusive, a Fiorentina fixou 14 milhões de euros, o valor da multa. E se arrependeu, porque ele foi bem no Flamengo, mesmo não sendo um titular absoluto. E aí ele se valorizou. Passou a ser um jogador cotado para a seleção, mas era tarde demais. A Fiorentina tinha colocado lá o valor, o Flamengo falou que se for os 14 milhões, um abraço.
ele passou a ser jogador do Flamengo, que ele se valorizou nesse período, porque ele sai de lá em baixa, porque o Vicente Montella, que era o técnico, não o escalava. Foram 4 jogos, um empate, 3 derrotas, se não me engano, 59 minutos. Foi o máximo que ele jogou na Itália, praticamente um semestre. Então, assim, ele sabia disso tudo. E hoje, se você olhar os números, eu estava vendo hoje de manhã um número bem curioso, o site GE publicou, eu fui lá esmiuçar, o tempo dele como titular, o tempo médio dele é idêntico ao tempo com o Sampaoli do Dorival. 1 minuto a mais de média de tempo como titular com o Sampaoli em relação ao Dorival. É curioso isso. Ele só virou titular no 3º jogo depois da lesão do Bruno Henrique. Bruno Henrique se machuca contra o Cuiabá, tem um jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileiro, e outro pela Copa do Brasil. O Flamengo perde os dois, 2-1 em Belo Horizonte. Depois tem o primeiros jogos ele não jogou titular. Primeiro jogo joga Vitinho. Eu não lembrava que era o Vitinho. No outro jogo joga Arão e ele muda um pouco o sistema. No 3º jogo contra o América no Rio, aí o Bruno Henrique está fora já, está machucado, fica parado um tempão, aí entra o Pedro. O Flamengo ganha 3-0 e aí forma a dupla com o Gabigol de vez. Que já tinha jogado, inclusive, os dois juntos com o Paulo Souza no começo do ano. A vitória contra o Goiás até foi jogada dos dois com o Mateuzinho, o Flamengo ganhou de 1-0 no Maracanã e tudo mais. Então, ele veio para brigar por posição, ciente que não seria titular absoluto. Se você olhar o elenco hoje, e isso tende a se acentuar, quem é titular absoluto do Flamengo? Me digam. Rasca. Um titular intocável. Não tem, intocável não. Só Arrascaeta. Esse ninguém mexe, a não ser ele fora de forma. Nem o Gabigol. Até o Gabigol... O Bruno Henrique, sempre quando esteve bem, ele era também. Mas assim, com 32 para 33 anos, teve essa lesão grave, também vai sair, vai entrar um outro, que vai jogar todas, desde que tenha condição. Ninguém mexe, ó, Arrascaeta. E até ele ficou no banco contra o Atlético. E até ficou contra o Atlético, porque não consegue jogar o tempo todo. E foi bom ele ficar no banco. Ele entrou no segundo tempo e fez a diferença. Você olha, o goleiro tá tão bem, o menino lá, o Matheus, não dá para dizer que ele é intocável. Os reservas dele são os dois caras muito mais... O goleiro campeão olímpico, que é o Santos. Ô, Mauro, eu vou ter que te cortar rapidinho pra gente chamar um break. Deixa o seu... O Rossi é o goleiro que veio do Boca Juniors. Né? Lateral direito, o Wesley está bem, mas não dá para dizer que ele é titular, intocável. Os zagueiros se revezam, os 3, agora o Pablo tem entrado também. Léo Pereira, Davi Luiz e o Fabrício. Jogam os 3, ficam trocando. Pô, interessante, bacana isso que o Mauro observou, observei também. O Pablo estava começando a ter oportunidades. E é legal isso, até para resgatar o jogador. O Pablo não é um zagueiro ruim. Realmente ele não estava tendo oportunidades ultimamente. E principalmente não com o Sampaoli, mas agora começando a ter seus minutos ali. Deve estar mostrando serviço porque o Sampaoli começou a utilizar ele, botar ele ali, né? Sentir confiança no jogador. Alguma coisa ele está fazendo para poder conquistar a confiança do Sampaoli. É assim que se faz, pô. O Ayrton é o titular da lateral esquerda, esse é. Mas muito em função que o Felipe digamos, da idade do Felipe Luiz, que é veterano. Senão, teria no mínimo uma briga por ali, 2 estilos e tal. No meio campo, todo mundo. O Alan deve ser titular. A Vila Investe vai ficar no banco, vai jogar o Pulga, vai jogar... Gente, não tem titular. Como acontece nos times europeus. Guardadas as devidas proporções, o Flamengo montou o elenco e deve incorporar mais esse elenco, com muitos jogadores que têm nível para jogar em qualquer time do Brasil, mas que vão ter que disputar a posição. Então a situação do Pedro é igual dessa gente toda. O Pedro custou mais ou menos a mesma coisa que o Cebolinha. Cebolinha é reserva, pô. Então, como é que os jogadores reagem? Pensem bem. Quando tem um cara que não aceita a reserva e que torce o nariz. Não, ele tem direito, sim, ele pode chegar. Eu não, eu tenho que aceitar a reserva. Duvido eu dou. É claro que isso não pega bem internamente. E ontem isso... Saiu a notícia, né, no Globoesporte.com que não pegou. Não pegou bem. Eu falei com uma pessoa do clube também ontem à noite. Eu falei, cara, os jogadores não gostaram muito. Veio treinar, o cara não veio, pô. A não ser que ele mandasse, que a mensagem fosse alguma coisa cedo, ele ligar para o clube e falar, olha, eu não quero treinar hoje. Porque, cara, eu tomei um soco na cara, eu ainda estou dolorido, irritado, psicologicamente estou bem aborrecido. E o clima para ele deve estar pesado, né? O São Paulo continua, o filho do cara continua. Me libera do treino hoje, deixa eu me acalmar um pouco aí, enfrentar melhor a situação. Pô, perfeito. Tenho certeza que eles diriam, olha, o Pedro, talvez desse até uma desculpa. Olha, o Pedro está com dores no rosto, está liberado do treino para se recuperar por conta do acontecimento. E botar a notinha na rede social e não tinha confusão. Mas ele não avisou. Nós demos aqui a notícia ontem, era quase 1h da tarde, quando eu consegui um contato aqui por WhatsApp, e a pessoa do clube falou, olha, ele entrou em contato depois, disse que foi o dentista e tal. E aí outros colegas até também deram a mesma informação em seguida. Então eu acho que ele conduziu muito mal. Se ele quiser sair do clube, ele vai ter que sair quando tiver uma proposta. E ontem foi um festival de especulações sobre possibilidade de sair com briga na justiça, como se fosse assim. E não é uma coisa tão simples. A gente falou sobre isso ontem, até eu saí aqui para falar com um advogado. Falei com mais 2 depois, um à tarde, outro à noite. Os 3 falaram a mesma coisa. Porque a pergunta que os colegas fizeram na matéria faz é assim... o Pedro pode brigar na justiça? Pode. Na justiça você pode brigar por quase tudo. Tem uma pequena brecha, você pode brigar. A pergunta que você tem que fazer ao advogado é o seguinte, vem cá, qual a chance que eu tenho aqui? Mínimo. Quero processar essa caneca aqui. Como é que eu processo essa caneca? Eu posso? Não pode. Mas qual a chance que eu tenho de ganhar? O que você tem contra ela?
Não, é isso aqui. Você pode, mas você tem chance de perder. A sua chance de ganhar não é grande. E os 3 que eu ouvi ontem era a mesma coisa. Porque, por mais que a gente possa criticar a diretoria do Flamengo por uma série de bobagens que eles possam fazer, e não são poucas, eles conduziram muito bem o processo todo. Eu mesmo no domingo estava questionando, por que não comunica logo a situação? Aí depois ontem me convenceram. A melhor coisa nessa hora é o clube não emitir nota, não fazer nada. Age, resolve tudo, contorna e vai em frente. Então acho que eles fizeram tudo certo, deram toda a assistência para ele. Ficou um dirigente com ele até quase 5 da manhã, puseram ele no hotel, puseram o agressor num outro hotel, fretaram um voo, um jatinho para trazê-lo de volta para o Rio de Janeiro. 3 jogadores foram apoiá-lo. O Marcos Braz foi no carro lá com o agressor, porque o Marcos Braz tirou o agressor de dentro do ônibus e falou, você vai também com a gente na delegacia fazer o seu depoimento. E por quê? Pegou o cara e botou o cara no carro. Até para ter a certeza de que o cara tá junto e vai. E botou um segurança do lado. Você vê a imagem, né? Tem um segurança. Mesmo que ele quisesse sair, não ia sair. E até por causa de ele querer agredir mais alguém, não vai poder agredir. E outra, uma situação dessa... vamos pra delegacia que eu vou te denunciar por agressão. Cara, a gente trabalha com a hipótese de que algum dos dois, os dois ou a cara que agrediu, pode acabar preso ali. Então, ele tem que garantir mesmo que o cara vai lá se apresentar. Dependendo da acariação que os caras fizer lá, o depoimento de um e do outro, alguém pode acabar preso. Enfim, né? Só especulando. Porque geralmente nesses casos aí nem é preso e tal. Mas, dependendo do que acontece, vai saber. Eu tava vendo o react do Casemiro sobre essa história aí. Eles estavam sugerindo lá, fazendo uma reconstituição do que aconteceu. Me parece mesmo, pela posição do ferimento do Pedro aqui, que ele tava com um inchaço embaixo do olho, nessa região aqui assim. Me parece que a especulação que ele fez com o parceiro dele na live dele lá era coerente a dessa. Que parece que esse cara pegou o Pedro na crocodilagem. Porque parece que ele deu 2 tapinhas, aí o Pedro deu, acho que... Não tô dizendo que alguém que tava lá falou isso, mas tô falando que eles especularam isso. Ele deu os trapinhas no rosto, que não sei o que e tal. Daí o Pedro tirou o braço dele, poderia, né, ter virado e ir embora. Tipo assim, vai tomar, isso aqui e tal. E seguiu mexendo no celular. Aí o maluco veio por trás e deu um socão aqui assim, que aí pega aqui, ó. Aí justifica um soco desse com a mão fechada de lado aqui assim, pega no beiço. E aí vai dar mesmo um inchaço debaixo do olho e etc. Parece que foi na crocodilagem, por trás. Enfim, mas pode ser que também não seja isso. E uma outra coisa que ele falou, que eu achei sensacional realmente, cadê a galera da Flá TV? Que tá ali, tinha que estar filmando os bastidores de uma vitória dessa. Por que não tem uma imagem, uma câmera, ninguém tá filmando essa parada? E uma outra parada que o Casemiro também falou que é real, é que, assim, tinha poucos jogadores dentro do vestiário e o Gerson parece que pegou o cara pelo pescoço e jogou na parede, amassou a parede, que não sei o que, depois que ele fez essa parada. E aí, aí eles falaram, se ele tivesse dado tinha instalado um merdelê e a pancada ia rolar generalizada no vestiário. A pancadaria, né? Mas, cadê a galera, de repente, ali pra fazer? Não tô dizendo que eu tô incitando a violência, mas cadê a galera pra poder chegar junto, estampar defender o companheiro ali? Tinha que ter uma galera ali defendendo ali o companheiro, por mais que ele mesmo não tenha revidado, né? Enfim, não dizendo que eu tô incitando a violência aqui, pelo amor de Deus, longe disso. Seu juiz não me processe. Então o cara foi levado, você vai lá com a gente, o cara foi lá e depois essa coisa toda. Então, acho que agora ele tem que pensar assim, segue, joga, superar essa fase. Se ele não se sentir bem com o São Paulo, ele tem que conversar com o técnico, falar o que ele sente. Ele tem toda a razão de estar irritado com o que aconteceu, é um absurdo o que aconteceu. Agora, acho que tem que haver um pouco mais de maturidade nisso tudo. Se ele está insatisfeito, ele quer ir embora, então que apareça uma proposta, ele siga o caminho dele. Entendeu? O Flamengo não vai acabar se o Pedro for embora e o carreira dele vai continuar. Eu acho que tem muito mimimi hoje em dia, sabe, Thiago? Muita coisa assim que vem sempre por vias indiretas, né? As pessoas que jogam pra cá, jogam pra lá. Não, que o cara tá chateado com isso, com aquilo. Meu Deus do céu, cara. Chateado com o quê? Então por que renovou o contrato em janeiro? Ainda renovou em janeiro. Até 2027. Até 2027. E o detalhe, ele está jogando em média tanto tempo como jogava com o Dorival, o que é mais irônico nisso tudo. Então, os números mostram que ele tem jogado. Esse ano ele teve a oportunidade, ele jogou mal algumas partidas, ele se machucou, batendo um pênalti. É o que eu tenho falado aqui. Ele ultimamente, nos últimos jogos que ele entrou, quando não fazia gol, não fazia merda nenhuma. Aí fica difícil de defender, pô. Ele tem que ser participativo. O Sampaoli só tá cobrando que ele dê combate no defensor adversário, que ele ocupe uma posição ali pra pressionar a saída de bola. Ele só tem que fazer isso, pô. Tem intensidade no jogo. Só que ele tá aceitando a marcação, ficando enterrado no meio dos zagueiros, pô. Logo ele, que é um cara que faz um pivô sensacional, um dos melhores que tem aí no futebol atual,
fazendo isso, tem um domínio de bola sensacional. Porra, não pode. Enfim, eu acho que assim, são coisas diferentes. A agressão não se discute, acho que isso está resolvido agora, me parece, né? Pelo menos até o momento. E agora cabe a ele agora treinar, trabalhar. Se tiver alguma diferença com o técnico, resolva com o técnico. Não foi o técnico que deu uma porrada nele. Não foi. Quem deu a porrada foi o maluco lá, o preparador físico. Vai lá, conversa com o cara, se acerta. Se for uma coisa insuportável para ele trabalhar com o Sampaoli, é o problema que ele tem que levar para a diretoria. Exatamente. Como ele deveria ter levado aquilo que ele colocou na rede social lá. Pressão psicológica, sei lá o quê. Ele tinha que ter levado para a chefia. Não na rede social, acho eu. É o que eu disse, eu falei exatamente sobre isso. Que eu achei que ele estava totalmente no direito de fazer um desabafo, botar aquela foto preta na rede social e falar que fui agredido e não sei o quê. Mas, pô, se não fosse, já não fosse a baixa minutagem e a pouca utilização e lá, que não sei o que lá, que não é real, não é verdade, não é real e não é verdade. O lugar de fazer aquilo não era ali. Ele deveria reclamar somente da agressão, falar, pô, fui agredido pelo fulano de tal, que não sei o quê. Nada justifica. Tendo ele razão ou não justifica ter me agredido e não sei o que, vou à delegacia, que não sei o que. Pô, fala só daquilo, meu amigo. Primeiramente porque não é real essa coisa da barra, pouca minutagem, pouca utilização. Ele tá acreditando no discurso da galera que dizia lá atrás já, ai, o Pedro tá triste, o treinador não usa ele não é titular, o jogador desse tem que ser titular, e isso e aquilo, e que não sei o que. Porra, o Mauro mesmo trouxe a minutagem que era parecida com a do Gabriel na época, na ocasião. Ele sempre jogou. Eu dizia já na época, agora eu não sei, ele tá com quase 100 gols com a camisa do Flamengo. Na ocasião, ele tinha perto de uns 70. O jogador que não é titular não faz 70 gols com a camisa de um clube em 2 anos, 3 anos, 2 anos e pouco. Não faz 70 gols com a camisa de um clube. O cara que é reserva direto, que nem a galera fala, pô, o Pedro não joga. Porra, não joga e faz 70 gols. Eu queria que o Cebolinha não jogasse, que nem o Pedro não joga, e fizesse 70 gols, pô. O Cebolinha tá no banco direto aí. Quem me dera que ele tivesse no banco direto fazendo 70 gols, pô. Pedro fazia 70 gols porque jogava. Muita lesão no Flamengo numa época aí, muito Covid na época. O Pedro jogou, assumiu o comando do ataque no time ali que jogava ele, o Michael e os outros caras, os moleques da base. Jogou em trio com o Bruno Henrique e Gabigol. Jogou ele e o Bruno Henrique. Jogou ele e o Gabigol. Pedro joga, cara. Agora, ele quer que o futebol volte a ser igual era nos anos 80, 90, que você tinha um 11 que ficava jogando só esse 11. O futebol de hoje não é mais assim. Bom, bote nos comentários o que você está achando dessa história, dos desdobramentos dessa história aí. Quero saber de fato aí o que você está pensando a respeito disso. Se inscreva no canal se não estiver inscrito, acione o sininho da notificação. Deixa o like nesse vídeo. Aqui na tela estão passando outros 2 vídeos do canal. Dá uma olhada aí nesses vídeos aqui. Se o título te interessar, tiver a ver com esse assunto, ou até não, mas for uma parada legal, clique e continue vendo, porque isso aí ajuda quando você ficar maratonando, clicando na tela final. Ajuda demais. Aqui mesmo na lateral, mesmo mas fora da tela, nos vídeos sugeridos, se você clica ali também ajuda. Você vê um vídeo do canal aqui, desde que seja aqui do nosso canal. Clicar ajuda muito. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e